Bom dia, boa tarde, boa noite. A segunda aula sobre o efeito fotoelétrico, onde nós temos os fótons se comportando como partículas, tá certo? Esse é o capítulo 38 do livro, que está lá na pasta do Dropbox, tá? É o volume 4 do curso de Física, tá? Freeman. O capítulo começa com uma foto, né? De um dentista, não, desculpa, isso aqui é um cirurgião plástico, fazendo uma cirurgia. Ele usa dois lasers, um na mão e uma outra luz na testa, né? E aqui tem uma pergunta que o livro espera que você consiga responder após ler o capítulo, tá certo? Bom, esse capítulo a gente vai basicamente falar sobre o efeito fotoelétrico, tá? E nós temos uma seguinte perspectiva, né? Na segunda metade do século XIX, né? De 1850 até 1900, mas mesmo na última década, né? De 1890 até 1900, mais ou menos, muitos cientistas, né, como Maxwell, Hertz e outros, né, estabeleceram que a luz é uma onda eletromagnética, né, e que todas as ondas eletromagnéticas viajam com a mesma velocidade, inclusive a luz, que é a velocidade da luz, tá certo? A luz é um campo eletromagnético, e isso fez com que se juntassem a eletricidade e o magnetismo numa só teoria, tá? Entretanto, tem alguns fenômenos como a interferência, a difração, a polarização, elas mostram como a luz se comporta realmente como uma onda, né? A natureza ondulatória da luz. Mas tem outros fenômenos que, como a absorção e o espalhamento da radiação, ela só foi corretamente explicada se você admitir que a luz são partículas, tá? Já tinha sido proposto isso por Newton, né, no século XVII, e aí depois acabou sendo revivida essa ideia, né, de uma outra forma, né? Nesse caso, a luz são partículas de energia quantizada, energia que tem um valor fixo, tá certo? E essas partículas de luz são os fótons, né? Os quanta de energia, tá? E você tem fótons, então, de todos os... Fótons não é só partículas de luz, né? Mas os fótons são partículas de toda a radiação eletromagnética, desde as ondas de rádio, em micro-ondas, até os raios-x, raio-gama, todas as ondas eletromagnéticas também podem ser interpretadas como partículas, tá? E foi Planck que propôs essa teoria em 1900, né? Cada fóton, cada partícula tem uma energia que é proporcional à sua frequência, né? Nós já vimos isso lá no outro PowerPoint, né? Na outra aula. Isso na época foi uma grande mudança de paradigma, assim, uma coisa bem inusitada, né? Demorou para ser aceita. Então você tem fenômenos como interferência e difração, onde a luz, a explicação do fenômeno tomando a luz como uma onda, ela fica bem definida, fica bem explicada. Agora, outros fenômenos como absorção e radiação mostra mais que a luz são partículas, né? Então essa dualidade entre onda e partícula é que fez nascer no começo do século XX a física moderna, tá? Bom, como é que é o efeito fotoelétrico, né? A gente já viu uma outra aula, né? Quando você tem uma superfície metálica iluminada por uma luz específica, você tem a emissão de elétrons, tá? Esses elétrons podem ser coletados num coletor, né? E você mede a corrente, tá? Basicamente aqui o que você tem? Você tem uma conservação de energia, né? A energia da luz é a energia total. Quando ela arranca o elétron daqui da placa, ela tem que romper essa energia de ligação, que é a energia que prende,
o elétron aqui. E aí sai, o que sobra vira energia cinética, tá? Então a energia que a luz provém, né, a luz fornece, ela divide em duas partes. Uma parte para arrancar o elétron e outra parte para fazer o elétron sair com velocidade de tal forma que a energia cinética final, mais a energia de ligação aqui, que é chamada de função de trabalho, seja igual à energia inicial, que é a energia que a luz fornece, tá certo? Você tem que romper então essa energia de ligação aqui, tá? Você gasta um trabalho para fazer isso. E aí a energia que sobra vira a energia cinética do elétron, né? Esse efeito fotoelétrico tem centenas de aplicações, né? Aqui tem só algumas, né? Você tem as televisões de LCD e plasma, funciona com um efeito fotoelétrico, os painéis solares, o cinema falado, né? A parte sonora do filme é efeito fotoelétrico, as células fotoelétricas para iluminação urbana, né? Quando chega de noite elas acionam o sistema de iluminação, sistemas de alarmes, muitos deles estão mencionados por células fotoelétricas, as portas automáticas, você chega perto da porta, ela abre, é efeito fotoelétrico. Aparelhos que contam pessoas ou que contam os bilhetes no metrô também é efeito fotoelétrico. As câmeras digitais, né? Os sensores infravermelho, aquelas câmeras que você vê na noite, né? Também funciona com efeito fotoelétrico, tá? Então é vastamente utilizado esse sistema no mundo moderno, né? Esse efeito fotoelétrico. E como é que é? Qual que é o efeito em si, né? Essa aqui é uma maneira mais moderna de você ver o efeito, que é assim, ó. Você tem aqui a luz chegando e ela bate nesse catodo, né? Que é uma placa metálica, tá? Ela é curvada e aqui o anodo é o polo positivo. Então o catodo, tá? Ele emite os elétrons. Ele fica positivo porque ele emite elétrons, tá? Quando a luz chega. Aí, do catodo para o anodo, você polariza eles com uma tensão, tá certo? Uma tensão. Essa tensão cria um campo elétrico aqui, tá? Cria um campo elétrico que aponta para o catodo. Porque aqui, ó, se você olhar, esse aqui é o positivo, aqui é o negativo. Então, só que o elétron, ele vai contra sempre o campo elétrico, né? Porque a força Q vezes Z, como Q é negativo, ele vai contra o campo. A força é contra o campo. Então, os elétrons que são emitidos aqui, eles correm junto com o campo para o anodo, tá? Beleza? Aí eles descem aqui para a fonte, passam pelo gerador, pelo galvanômetro que mede a corrente. Aí são recarregados aqui na bateria e eles voltam para cá. E aí novamente são emitidos e assim vai, tá? O sentido da corrente é contrário ao sentido do movimento dos elétrons, né? Conforme já foi discutido isso em outras aulas. Então, esse campo elétrico fornecido por esse material, por essa fonte aqui, ele é para auxiliar você coletar os elétrons, porque pode sair elétron muito devagar aqui, né? Então você coleta os elétrons criando esse campo elétrico, tá? E aí você com esse campo elétrico você consegue coletar todos, você consegue medir então a corrente com esse galvanômetro aqui que é 1 amperímetro, né? Tá certo? Isso aqui ocorre, né, dentro de um fototubo aqui, que é onde é feito o vácuo, tá? Você tem uma bomba puxando o ar, pressão é muito baixinha, porque os elétrons não podem ficar coletindo com o ar aqui, né? Não pode ter ar aqui, senão eles colidem com o ar e o anodo não vai medir nada, tá certo? E você vai ter aqui no anodo elétrons de diferentes energias cinéticas, né? O que saiu mais rápido chega aqui rápido, o que saiu mais lento vai demorar um pouco mais para chegar.
né? E todos eles, os elétrons rápidos, os lentos, todos eles contribuem para a corrente elétrica. Tá? Entretanto, tem uma outra coisa que você pode fazer, é o seguinte, você pode inverter aqui a fonte, né? E fazer um campo contrário. Um campo contrário. Tá? E aí você evita que os elétrons cheguem aqui. Tá? Evita. Por que você quer fazer isso? Porque você quer medir qual é a energia cinética que o elétron tem aqui quando ele sai. Tá? Então você pode começar com uma tensão positiva coletando tudo. Você tem aqui uma corrente. Aí você vai diminuindo essa tensão, diminuindo, e depois você inverte ela. Aí a corrente vai diminuindo também. Até ter uma hora que está tão baixa a corrente que aí você não consegue ler mais nada. Você vai aumentando a tensão aqui, vai aumentando o campo elétrico. Tá? Por quê? O elétron mais energético que tinha, ele ia em direção aqui ao anodo, mas aí, por causa do campo elétrico contrário, ele movimento retardado, né? Uniformemente retardado, ele pega, para e volta. Tá certo? Então, se você vai aumentando aqui a tensão da forma negativa, tem uma hora que você vai ter a corrente zero. Esse é um artifício que você usa, então, para você medir a energia cinética máxima, né? A energia cinética máxima em eletronvolts vai ser essa tensão que você colocou aqui, tá? Beleza? Esse V, né? VAC, né? Que é o V anodo catodo, né? Anodo catodo. VAC, V anodo catodo, é a tensão que você coloca para desviar todos os elétrons e ninguém atingir aqui. E aí você tem a corrente zero. Com isso, você mede o chamado potencial de corte, onde você corta a corrente. Tá certo? Nesse trajeto que você faz, você tem um trabalho. O trabalho é carga vezes a DDP, né? Carga vezes o potencial. Tá certo? Carga vezes o potencial é o trabalho, e aí acontece. Como a carga do elétron é negativa, o trabalho é negativo. Tá certo? Entretanto, a gente sabe que o trabalho é igual à variação da energia cinética. Isso você aprendeu em Física 1, tá certo? O trabalho da força resultante é a variação da energia cinética. A energia cinética é meio de mv², tá certo? Então, se você usar o teorema do trabalho, né? O trabalho total é a variação da energia cinética. Esse é da teoria. Nesse caso aqui, o trabalho total é a carga do elétron vezes o potencial, né? DDP aqui, né? Porque o outro ponto é zero. Então é o seguinte, o que é a variação da energia cinética? No início ela é máxima, quando sai daqui ela é máxima, mas no final ela breca, né? Ela para, ela vai ser zero. Começa a voltar para trás, né? Então no início ela é máxima e no final ela é zero. E isso é igual ao trabalho, tá certo? Veja bem então, olha, aqui ó, o sinal de menos cancela, tá? Então você não pode fazer o gráfico de energia cinética negativa, pelo amor de Deus, então a energia cinética é sempre positiva. E aí então a energia cinética vai ser a carga do elétron vezes o V0. Se você botar aqui a carga do elétron, 1.6, 10 a menos 19, e botar aqui o V0, sei lá, 2 volts, você tem a energia cinética máxima em joules, tá? Se você botar a carga do elétron como sendo 1, aqui 1, aí a energia cinética vai ser dada em eletronvolts. Eletronvolts é uma unidade de energia, tá? E você usa para partículas, né? Que a energia é muito baixa, você usa eletronvolts, tá? Chamado EV, né? Eletronvolt. O QeV ou keV é quilo eletronvolt. O MeV ou MeV é mega eletronvolt, 10 a sexta. Lá no LHC a energia é 14 TeV, tera eletronvolt, né? 10 a 12, né? Tera. 10 a 12. Então, nesse caso, então, esse potencial aqui vai te dar, então, a energia cinética máxima que o elétron sai da placa. Tá certo?
E esse V0 depende de quanto de luz chega aqui. Chega a energia com muita luz, com muita energia, sai elétrons com muita energia cinética. E aí esse V0 aumenta. Se você chegar a luz com baixa energia, os elétrons saem com baixa energia cinética, então esse V0 diminui. Esse V0 depende de quanta energia a luz carrega aqui. Tá? E quanto mais energia, você vai ter que botar uma tensão maior para poder cortar todos os elétrons e chegar aqui. Aí você vai medir um V0 maior, né? Porque a energia cinética é maior. Bom, sabendo disso, a pergunta é, como que a corrente lá, fotoelétrica que você mede, depende da tensão através dos eletrodos e da frequência e intensidade da luz. E aí que começou o problema, né? Como é que o Maxwell explicaria isso, ou a teoria ondulatória da luz, né? Então é o seguinte que ele prevê. Primeiro, a intensidade de uma onda depende da amplitude dela, né? Se a amplitude é baixa, a intensidade da luz é baixa. Se a amplitude é alta, a intensidade da onda é alta, né? A energia é meio da intensidade ao quadrado vezes o x, né? A dispersão. Então é proporcional à intensidade da onda, né? Que é a altura aqui, né? A amplitude ao quadrado, tá? Então a intensidade na teoria ondulatória depende da amplitude ao quadrado, tá? Mas se você olhar a energia da onda, não tem nenhum lugar que tenha a frequência lá. Não depende da frequência, tá? Então, qualquer tipo de luz vai dar o mesmo efeito. Porque se a frequência é baixa, se a frequência é alta, a frequência não apita nada na energia. Porque a energia só depende da amplitude ao quadrado, tá? Segundo, você precisa de uma energia mínima para você poder jogar o elétron para fora, né, da placa. Então, você precisa vencer a energia de ligação daquela placa. Os elétrons estão presos lá, né, pelos átomos. Então tem que ser uma energia mínima, né? Então, de repente, você joga uma luz baixa, ela vai esquentando a placa, esquentando, esquentando. Demora que o elétron pula, tá certo? Então, às vezes, você pode esperar um atraso para gerar corrente, tá certo? Porque precisa ter um tempo. Se a luz for bem intensa, não se espera atraso nenhum. Se a luz for com uma intensidade baixa, ela pode demorar para esquentar a placa e demorar para emitir. Tá certo? Tem um certo atraso. E depois, se a luz aumenta a intensidade, os elétrons saem com mais energia cinética. Então o V0 aumenta. Tá certo? Beleza? Então o potencial de corte ele vai depender de quanto intenso o elétron chega. Ou a luz chega, se ela chega com bastante energia ou com pouca energia, né? Se a luz é muito intensa ou pouco intensa, tá? E novamente aí a frequência não manda em nada nesse aspecto da onda, né? Então veja bem, isso aqui é a previsão de Maxwell, a teoria ondulatória, tá certo? Quando você foi fazer o experimento, o que você percebeu? Primeiro, a corrente depende da frequência da luz, tá? Você tem uma frequência a partir da qual começa a emitir elétron. Você pega uma luz vermelha, não emite elétron nenhum. Você pode botar uma lâmpada de 1000 watts vermelha, não emite elétron. Tá certo? Então, isso já foi um baque, né? Como assim? Como é que a frequência vai controlar alguma coisa aí nesse experimento? E de fato controla, tá certo? Então, frequências baixas, né, tipo vermelho, laranja, amarelo, não emite nada, tá? Frequências mais altas, violeta, ultravioleta, já tem bastante emissão, tá certo? Isso depende um pouco também do metal que você usa, né? Alguns metais só no ultravioleta que eles emitem. Mas o grande lance é o seguinte, Maxwell disse, qualquer luz ela vai emitir, desde que seja intensa o suficiente. E aí você vê que não, depende da frequência. Segunda coisa, quando você começa a emitir, não tem atraso nenhum, cara. Se você conseguiu uma frequência que emite, você iluminou, mesmo com luz baixa, o elétron já sai.
tá? Não tem frequência. Não tem atraso, quer dizer. Tá? Esse atraso também não existe. E terceiro, o V0 não depende da intensidade. Tá? Se a luz for muito intensa ou pouco intensa, o corte é o mesmo. Assim, mas como pode ser isso? Porque se eu mando uma luz mais intensa, é mais energético. Se tem mais energia, então o elétron sai com mais energia. Então para brecar eu vou ter que ir para um V0 maior. E aí, novamente, Max Theodon conseguiu explicar isso. Tá certo? Então quando foi feito o gráfico, né, o que aconteceu? Você tinha maior intensidade, você tinha mais corrente. Né? Saíam mais elétrons. Mas quando você ia brecar os elétrons, diminuindo a tensão, invertendo o sinal, eles caíam no mesmo V0. Tá certo? Esse V0 era para ser lá para trás. Quanto mais intenso, mais para trás, porque o elétron saía com mais energia cinética. Mas não. Né? E aí o pessoal não conseguiu explicar porque acontecia isso aqui, que é o mesmo V0. Então, qual foi a explicação então proposta por Einstein? Tá? Ele falou assim, a energia da luz, né, primeiro, ela depende da frequência. E a luz, no caso, vão ser partículas, né, como tinha proposto o Planck. Tá certo? Existem pacotes de energia, chamados fótons, tá certo? Que a energia dele é uma constante vezes a frequência. Aí os caras acharam muito estranho, né? Mas com essa interpretação, aí o Einstein explicou tudo, né? Por quê? Conforme você aumenta a frequência, você aumenta a energia. Tem uma certa hora que a energia é suficiente para emitir o elétron. Por isso que a energia, frequências mais baixas, não emitia. Começou a emitir o elétron, começou a ter corrente, não tem atraso. Tá? E se você aumenta a intensidade da luz, você aumenta o número de fótons. Mas você não aumenta a energia de cada fóton. A energia de cada fóton é uma constante vezes a frequência. Então, se a energia de cada fóton é constante, quando ele tira um elétron, a energia cinética máxima também dele vai ser a mesma. Não importa se a luz é mais intensa ou menos intensa. No fundo, o corte vai ser sempre o mesmo. Então, aqui é que foi a postulado de Planck, né, que a energia do fóton é uma constante vezes a frequência. Você pode escrever a frequência como C sobre lambda também, se você quiser. E esse H, essa constante, foi conhecida como constante de Planck. Ficou batizado assim, tá certo? Esse H vale, ele é adotado como esse valor, né? Agora, exato, 6,6260, 10 a menos 34 joule por vezes segundo. Se você considerar a carga do elétron como sendo 1, você vai ter esse valor aqui agora em elétron volt vezes segundo, tá? Que é o H. A gente trabalha com esse H aqui que é mais plausível para a gente, tá certo? Porque a gente trabalha em eletronvolt que é para evitar esses números muito pequenos, tá certo? Então, nessa teoria de Einstein, um único fóton que chega lá com energia HMI, ele bate lá no átomo, tá certo? Ele ejeta esse elétron, tá certo? E aí o elétron sai, perde aquela energia ali de ligação, ele sai com energia cinética. Só que essa energia para arrancar o elétron é para tirar daquela camada que ele está até o nível, além da camada, da última camada. É do nível até além da última camada. E para chegar na última camada, que é o chamado nível contínuo, né, vai ter uma energia definida, chamada energia de ligação. Que quanto mais para baixo você está nas camadas, maior é a diferença, né? Tá certo? Então ele tinha que pegar essa energia, tem que chegar um fóton com essa energia X para pular além da última camada. Se chegar um fóton com energia abaixo disso, ele pode pular lá dentro, mas ele não sai, tá? Essa energia de onde ele está até sair, né, é a energia que você tem que fornecer para ele pular para fora do átomo, que é a energia de ligação, que é chamada função de trabalho, tá certo? Se a energia que ele chega, que é o HF, for maior que a função de trabalho,
aí você tem emissão, tá certo? Por isso que tem frequências baixas, tipo luz vermelha, a frequência é baixa, e aí isso aqui dá menor do que a função de trabalho, aí não tem emissão, tá certo? Por outro lado também, se você tiver mais intensidade, isso aqui se mantém. Mais intensidade quer dizer que tem mais fótons, mais partículas. Então, aí, com mais partículas, você aumenta a corrente, mas o corte para trás não depende, né, da intensidade, só depende da frequência, tá certo? Bom, e aí, pela conservação de energia, o que tem aqui? O que você tem? Você tem o seguinte, aqui é energia total, HF, tá certo? Essa aqui é a energia cinética que sobrou, e aqui é a energia que ele gastou para sair, para arrancar o elétron, que é a função de trabalho. Tá certo? Então, a energia total menos o que você gasta para arrancar o elétron é a energia que sobrou, que é a energia cinética. Como você mediu lá? Você mediu controlando a tensão, né, o campo elétrico. Então, essa energia cinética máxima é igual à energia potencial que você forneceu, que é a carga vezes o potencial. Tá certo? Então, você tem, então, que na equação que Einstein propõe, tá? Que no fundo é a conservação de energia, a única novidade aqui, isso aqui é energia potencial, as pessoas já sabiam. Aqui, a função de trabalho, também o pessoal tinha ideia, mas aqui que era o grande negócio, né? Que energia que foi proposta como sendo uma constante vezes a frequência, que estava todo o lance da interpretação de Einstein, tá? Que ele pegou essa ideia do Planck. Aqui tem alguns metais com as funções de trabalho em eletronvolts, tá? O sódio é bem baixinho, e aí tem vários aqui. O ouro é bem alto, tá vendo? E aí tem vários valores aqui, tá? Então, cada metal tem uma função de trabalho, que é esse φ aqui, tá? Depende do material que você está iluminando. Uns são mais fáceis de arrancar, outros são mais difíceis de arrancar o elétron, tá? Então, o V0 só depende agora da frequência, tá certo? Se você aumentar a intensidade, você aumenta a corrente, porque você vai ejetar mais elétrons, mas se você for trazendo para trás, cada elétron que sai tem uma energia máxima, que é só dada pela equação de Einstein, que é essa aqui. Então, o V0 é sempre o mesmo, tá certo? E aí, se você pegar essa equação, começar a iluminar com várias luzes de frequências diferentes, né? Para cada frequência que você iluminar, você vai ter que verificar qual que é o V0 que corta aqui. Aí você pode fazer uma função do tipo y igual a x mais b. A frequência é o eixo x e o y é a energia cinética, que é a tensão que você mediu, tá certo? Você mediu essa tensão lá no, no gerador, tá? Veja bem, é a tensão aqui em módulo, não é negativo isso aqui, pelo amor de Deus, tá? O que é você usar eletronvolt? É você pegar esse E aqui, esse E você passa dividindo, tá certo? Passa dividindo, fica assim, H sobre E, φ sobre E. O φ sobre E é o φ em eletronvolts, né? Você faz o E igual a 1. E o H sobre E é o H em eletronvolts vezes segundo. E aqui é a tensão em volts, tá certo? Então fica y igual a x mais b, você vai ter um gráfico desse tipo aqui assim, ó, tá? Então você tem aqui várias frequências, ó, 3 frequências. Para cada frequência você mediu a tensão de corte. Aí se você prolongar aqui, você vai ter aqui
a função de trabalho, que é o coeficiente linear, né? É onde corta o eixo y, tá certo? Função de trabalho, então que você vai ter o h vai ser esse a aqui, né? Ax mais b. Opa, aqui tá errado, né? Coloquei azinho, né? Deixa eu acertar isso aqui. Vou colocar um a pequeno aqui. Tá. Pronto. O h vai ser esse azinho, por comparação, e o φ vai ser menos b, né? Você pega esse b aqui e acha o menos. Então aqui, olha, deu 1 menos 1, então menos menos 1 dá 1. Então o φ aqui vai ser 1 eletronvolts, e o h vai ser o cateto oposto pelo adjacente, né? Seria 0,75 vezes 10 a quinta, não, aqui é 3 dividido por 0,75, 10 a quinta, 10 a 15, tá certo? Aí você vai ter um valor aqui para o H, tá certo? Bom, e aí você tem então, com esse ajuste, né, eliminar com várias luzes de várias frequências diferentes, medir a tensão máxima, que é a energia cinética, que é você transformando cinética em potencial, né, cortando a corrente. Você então vai conseguir medir, então, fazer um gráfico, e você vai tirar a função de trabalho pelo coeficiente linear e a constante de Planck pelo coeficiente angular. E aí o Millikan, que foi um grande físico experimental, né, na década de 1910, ele mediu a razão E sobre M, ele mediu a carga do elétron, primeiro em 1911, aí ele continuou fazendo experiências nesse sentido, e aí ele fez a experiência aqui depois, com muito cuidado, né, ele já tinha o valor de E, aí ele mediu o valor de H, tá, em 1916, comprovando toda a sua teoria, né, do efeito fotoelétrico, tá? Então aqui, olha, você tem então, para cada frequência você vai ter um valor de V, né, que é o potencial de corte, onde você corta a corrente e tem o valor da energia potencial igual à energia cinética. E aí, onde ele corta aqui o eixo X é a frequência de corte, e onde ele corta o eixo Y é a função de trabalho, tá certo? A inclinação dessa reta é a constante de Planck. Se você trocar de material, você vai ter um gráfico paralelo a esse. Por que paralelo? Porque qualquer gráfico, qualquer material que você usar, o coeficiente angular sempre vai ser a constante de Planck. Então são retas paralelas. O que muda é a função de trabalho aqui, né? Tá certo? E muda também a frequência de corte aqui, porque quanto maior for o trabalho, se for aqui embaixo a função de trabalho, vai dar uma reta lá para frente, então a frequência de corte é mais alta, tá certo? Então esse tipo de gráfico é que você vai fazer, né, no relatório, ajustar no origin, tá? E aí você vai ter, você vai ter 5 pontos aqui com 5 frequências diferentes, você vai ter 5 tensões diferentes, que são as tensões de corte, ajusta no origin, o angular vai ser a constante de Planck sobre E, né, que é em eletronvolt, e o linear aqui vai ser a função de trabalho sobre E, que é em eletronvolt também, tá certo? Você faz o E igual a 1. Então, aqui você tem essa explicação do experimento, tá certo? E tem aqui um outro dado, né? Por exemplo, a teoria do fóton também explica outros fenômenos nos quais a luz é absorvida. Por exemplo, o bronzeamento. Você acredita nisso? Porque é causado por uma energia da luz solar dispara uma reação química nas células e que leva ao aumento da produção do pigmento da melanina, tá? Só que você tem que absorver uma energia específica, né? Tá certo? E uma energia que não é baixa, tá? Somente fótons na onda da frequência do ultravioleta que conseguem fazer isso, tá? Então o bronzeamento não é conseguido por luz
vermelha, luz amarela, essa luz que você enxerga não é que bronzeia, essa só queima a sua pele, né? A que bronzeia é a ultravioleta, tá? Para encerrar, temos aqui também o chamado momento linear do fóton, né? O que é o momento linear na física clássica? O momento linear é a quantidade de movimento, né? A letra P, né? Que é mv, massa vezes velocidade. Mas nós temos um problema, né? O fóton, conforme ele foi proposto, seria uma partícula que não tem massa, mas ele tem energia, tá? Então a interpretação do momento linear do fóton só pode ser uma interpretação relativística. Na relatividade, massa e energia são a mesma coisa, tá? Então, a energia relativística na relatividade, ela é assim, ó. Uma parte é a energia cinética, que é o P, né, que é mv, e a outra parte é a energia de repouso, que é a massa da partícula. Então, a energia total de uma partícula é a massa dela, chamada massa de repouso, mais a massa, mais a energia devido ao movimento dela. Aí você quer saber qual é a energia total, você extrai a raiz disso aqui, né, que está ao quadrado, né, extrai a raiz e acha a energia total. Mas o fóton ele não tem massa, a massa dele é zero. Então a energia do fóton ela vai ser só Pc. Então aqui corta esse quadrado aqui, a energia do fóton é P vezes C. Tá? Que é o momento linear do fóton vezes a velocidade da luz. Tá? E aí, se o E igual a Pc, e o E também é igual ao HF, então você tem aqui o P do fóton, pode ser a energia do fóton sobre C, ou o HF sobre C. Como F sobre C é 1 sobre lambda, também fica assim, H sobre lambda. Tá? Então, o momento linear do fóton então, essas três fórmulas funcionam para saber o momento linear do fóton. Tá? Lembrando que o fóton não tem massa, tá? Ele só tem energia. Né? Bom, vamos fazer um exercício então. Ó. Fótons de um laser point. Tem um laser pointer com uma potência de saída de 5 miliwatts. Emite luz vermelha, com esse lambda que está mostrado, 650 nanômetros. Pergunta A. Qual é o módulo do momento linear de cada fóton? Pergunta B. Quantos fótons o laser point emite em cada segundo? Tá. Então, primeiro, o módulo do momento linear do fóton só aplica a fórmula, né? O lambda é esse valor aqui, né? Tá aqui. E o P é H sobre lambda, não é isso? Lembra? São três fórmulas aqui que você tem, ó. E sobre C, HF sobre C ou H sobre lambda. Né? Então você aplica H sobre lambda e acha o P. Então o H está aqui está o lambda, aí você acha o P. Tá? Bom, e aí você quer saber quantos fótons o laser point emite. Pega a energia de um fóton, é PC. Aqui está o P, aqui está o C. A energia do fóton, um fóton é essa aqui. Um fóton. Aí você vem aqui e tem 5 miliwatts. O que é miliwatts? É 10 a menos 3 watts. Tá? E faz em 1 segundo, né? Porque o watt é joule por segundo. Em 1 segundo você vai ter esse mesmo valor em joules. Tá? Então, olha, emite em cada segundo. Então você faz o T igual a 1. Então agora você tem aqui a potência, regra de 3, né? É isso aqui de energia em 1 segundo. Tá certo? E isso aqui, essa energia aqui é de 1 fóton, por fóton, né? Você tem essa energia por segundo e esse aqui é a energia de 1, regra de 3, né? Aí você vai ter então quantos fótons, né? Um fóton é essa energia. N fótons é essa energia por segundo. Multiplica em cruz, aí você tem isso aqui, ó, 1,63, 10 a 16 fótons. É bastante fóton, né? Tá certo? Repara então, você também podia usar essa fórmula aqui, se você quisesse. Você tem aqui, né? Dá na mesma. E
Veja bem, o que você mostra com isso? Que esses pacotinhos de energia, os fótons, têm uma energia muito baixa. Então, muitos fótons deixam a ponteira do laser. Tá? Ó, 10 a 16 é bastante fóton, tá certo? Então, você não vai conseguir nunca isolar um fóton daquele feixe. Você vai ver todos eles juntos. Tá? Isso aqui é em cada segundo, tá certo? Dá para você ver um fóton, tá certo? Vamos fazer agora uma experiência do efeito fotoelétrico. O que você fez? Você vai lá, faz um experimento e fala assim, olha, eu consegui com o potencial invertido de 1.25 volts, eu anulei a corrente. Qual que é a energia cinética máxima? É isso, é vezes isso aí, né? Se você colocar aqui a carga do, né, cinética máxima é isso aqui. Se você botar a carga do, aqui a letra K também é usada para energia cinética, tá? Se você colocar a carga do elétron em coulombs e o V0 em volts, tem a resposta em joule, tá? Você poderia também fazer o E igual a 1. Aí ficaria 1.25 elétron-volts. Também a resposta em elétron-volts. Tá? Tanto faz. Ó. Faz o E igual a 1.25 elétron-volts. E agora é o seguinte, qual que é a velocidade máxima? Aí você faz aqui. Energia cinética é meio de mv quadrado. Isola o v quadrado. Tá certo? A massa do elétron é dada. Aqui é a velocidade máxima do elétron. Tá? Que não é pequena não, mas um V grandão. Tá certo? Vamos lá então, o que a gente fez aqui? Terceiro exercício. Certo material do catodo de uma experiência do efeito fotoelétrico, verifica-se que o potencial de corte 1 volt para uma luz de lambda igual a 600 nanômetros. Depois 2 volts para 400 nanômetros e 3 volts para 300 nanômetros. Determine a função de trabalho φ para esse valor, material e o valor da constante de Planck H. Então, eu tenho 3 pontos aí, né? Com 3 pontos, só dá para fazer um gráfico, tá certo? Então eu vou lá, transformo esse lambda em frequência e trabalho. Aqui já é o potencial de corte, então trabalho aqui em eletronvolts. Aqui já tem V0, né? Então eu vou ter aqui, ó, 1 volt para 600 nano, que vai dar meio 10 a 15. 2 volts para 400 nano, que vai dar 0,75, 10 a 15. E 3 volts para 300 nano, que vai dar 1, 10 a 15. Então pego esses 3 pontos, tá, traço a reta. Achei aqui então a função de trabalho em eletronvolts. E vou achar aqui para inclinação o H em eletronvolts vezes segundo, porque está dividido por E, tá certo? Então aqui, ó, menos 1, então 1 eletronvolt, que é isso aqui em joules, tá certo? E o H você vai ter delta Y, delta X, tá? Então aqui, ó, 3 menos 1, que é 2. E 1 menos meio, né? Não, aqui está errado, né? 3 menos 1. Ah, não, tá até aqui embaixo ele usou, né? 3 menos 1. E o delta y é 1 menos 0. Aí deu 4, 10 a menos 15. Se você colocar, multiplicar por E, tá certo? Aí você vai ter 6,4, 10 a menos 34, né? E o valor correto é 6,626. Então, deu bem próximo, tá certo? Você podia também colocar, parar por aqui, ó. 4, 10 a 15, isso aqui é eletronvolts vezes segundo, porque joule por coulomb é eletronvolt aqui. Eletronvolts vezes segundo. Podia parar aqui. O valor lá da tabelada é 4,14, não é isso? Podia calcular aqui a discrepância, tá certo? Bom, essa foi então mais um pedacinho de aula para vocês entenderem um pouco melhor essa parte do efeito fotoelétrico. Não sei se ajudou,
mas espero que tenha ajudado, espero que vocês compreendam, né, esse experimento, e qualquer dúvida, né, estaremos de plantão aqui para atender vocês. Amanhã, terça, e na quarta também nós vamos fazer a aula final, né, a aula final para entregar o relatório. Aí vocês também podem mandar dúvidas se tiverem, tá certo? Lembre-se que as retas têm que ser feitas todas essa reta tem que ser feita no origin para saber o H e o φ com erro. E lembre-se que a parte de discussão de dados, conclusão, valem 4 pontos essa parte. Essa parte é a mais importante para você entender, para você discutir, tá? Para você argumentar os seus resultados, tá? Essa parte que dá trabalho, tá? Então, estamos aqui, qualquer coisa, manda mensagem, tá? E então, até mais.